Olá, tudo bem? Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista. Esse é o Conversa com Infectologista. Embora o HIV, a AIDS seja um assunto que muita gente conhece, muita gente desconhece. Não é raro eu receber várias dúvidas lá no Instagram, aqui, no TikTok, perguntando se HIV e AIDS são a mesma coisa. Muita gente desconhece ainda muitos fatores relacionados ao HIV, à AIDS, como é que esse paciente vive com o vírus. Tem muita coisa que precisa ser desmistificada em relação ao HIV e AIDS. Por isso, hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre o que é HIV, o que é AIDS. Então, fica aqui, eu vou rodar a vinheta do canal e a gente já volta. Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista e hoje a conversa é sobre HIV, AIDS. Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo. Não esquece, deixa agora já, clica aqui no like e toca também no sininho para você ser avisado todas as vezes que eu postar vídeo novo. Vai aparecer aí na tela do seu celular que a doutora postou um vídeo novo para você correr e assistir. Combinado? Não vale esquecer. Quero também te pedir que você me siga lá nas redes vizinhas, no app vizinho, no Instagram. Se quiser me seguir no TikTok também, tá? É doutora.marcialimadantas, ambos, tanto o TikTok quanto o Instagram. Vamos tentar entender aqui primeiro, eu vou começar, falando o que é HIV e o que é AIDS. Então, HIV é um vírus que ele entra no organismo. Como é que ele pode entrar no organismo? Ele entra no organismo através da relação sexual sem preservativo, ele entra no organismo através de sangue contaminado, compartilhamento de seringas ou acidente com pérfuro cortantes. Ele também entra no organismo quando a mãe está grávida e ela pode passar durante a gravidez o vírus para o bebê, certo? Essas são as formas. Então, por exemplo, dar um beijo, abraçar, suor, lágrimas, outros líquidos do nosso corpo não transmitem o HIV. Então, eu posso abraçar uma pessoa, eu posso beijar uma pessoa, eu não preciso separar os talheres, prato, garfo, copo, não preciso separar, assim não se transmite HIV, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E aí, uma vez que o vírus HIV ele entra no organismo da pessoa, ele vai destruir algumas células chamadas CD4, que são células de imunidade. Com isso, a imunidade do paciente vai ficar baixa e ele vai desenvolver sintomas de uma doença. E esta doença é chamada AIDS, tá? Então, AIDS é uma coisa, viver com HIV, o vírus HIV é uma outra coisa. Então, quando o vírus HIV ele entra no organismo de uma pessoa, o tempo vai passar, a imunidade vai abaixar, ela vai desenvolver doenças, porque ela está com a imunidade muito baixa, e essas manifestações todas é uma doença chamada AIDS, que ela só vai acontecer porque o vírus HIV entrou no organismo. Vamos primeiro entender essa diferença. Entendemos também como é que o vírus pode entrar no meu organismo. Agora vamos partir para os sinais e sintomas. Como é que eu vou pensar se eu adquiri HIV naquela última exposição que eu tive? Depois que você teve a exposição, mais ou menos 10, 15 dias depois, seu corpo ele pode apresentar que nem como se você tivesse sintomas de alguma doença viral. Quais são esses sintomas? Elas parecem com sintomas de uma gripe leve, de um resfriado comum, tá? Posso ter dor no corpo, posso ter uma febre não muito alta, posso ter indisposição, ficar suado, o corpo um pouco ruim, querendo ficar deitado. Isso vai durar alguns dias. Pode ter algumas manchinhas vermelhas no corpo, posso ter dor de garganta, tá? Posso ter ínguas no corpo. Isso, gente, alguns dias, mais ou menos aí, em média, 15 dias depois que você teve exposição de risco, tá? Isso vai durar alguns dias e vai desaparecer, vai sumir, tá bom? Como se você tivesse tido um resfriado e depois sumiu, desapareceu, tá bom? E aí você continua a vida que segue, vida normal. Se você, porque teve uma exposição sexual de risco, procurou o médico ou procurou o postinho para ir lá fazer os testes rápidos, você vai fazer o diagnóstico de HIV.
Se você falar, ah, não foi nada, eu só fiquei gripado e vida que segue, a vida vai seguir mesmo e você não vai fazer o diagnóstico. A não ser quando se você deixar passar muito tempo, muitos anos, lembra que eu falei que o vírus ele entra, vai destruindo a minha imunidade e o tempo vai passando, minha imunidade vai abaixando e o tempo vai passando. Com isso, eu vou desenvolver doença, que é a AIDS, eu vou ter sintomas de doença, que vai ser de AIDS, emagrecimento intenso, febre todos os dias, principalmente à noite, suar bastante, ínguas que aparecem e não desaparecem, lesões pelo corpo, tá? Então, assim, queda de cabelo. Então, você vai começar a ter sintomas que não vão desaparecer aí, porque aí o tempo já passou, sua imunidade já tá bem baixinha e você começa a desenvolver AIDS, tá? Caso você não tenha feito o diagnóstico. Se você fez o diagnóstico, você não vai ter esses sintomas nem esses sinais de AIDS. Ah, uma coisa que é muito comum também é diarreia. Diarreia é muito comum, gente. Essas diarreias que são muito longas, que a gente fala que são crônicas, que não melhora com nada, que vem e fica, também é um sintoma que precisa ser investigado também. Outro sintoma que aparece que é muito comum, sabe o sapinho que dá em criança? Só que a gente chama de candidíase, tá? Candidíase oral, candidíase esofágica, que é nessa parte do esôfago. O paciente tem muita dor para comer, então ele não consegue se alimentar, porque quando ele vai comer dói, às vezes a boca sangra, começa a ter infecções de repetição, infecção urinária, pode ter pneumonias graves, pode ter neurotoxoplasmose, que é quando o paciente tem, parecendo que teve um AVC, mas quando você vai fazer a tomografia, você vê lá que é imagem de neurotoxoplasmose e não de AVC, né? Então, tem algumas doenças que o paciente pode desenvolver na fase AIDS, criptococose, tuberculose na cabeça, né? Que é no cérebro. Então, ó, na cabeça, no cérebro, eu posso ter tuberculose, chama neurotuberculose, toxoplasmose, chama neurotoxoplasmose, sífilis, que chama neurosífilis, criptococose, que é um fungo que chama neurocriptococose. Posso ter algumas pneumonias por alguns agentes que são muito raros, enfim. Você começa a desenvolver doenças que são raras, associado a outras coisas, a outros sintomas, como eu falei, febre, emagrecimento, perda de apetite, tá? Diarreia que não melhora com nada, que não passa. Então, aí a gente sempre pede exame de HIV, tá? Esse é um quadro clínico que eu acabei de falar para vocês de AIDS, e os sintomas agudos são aqueles que eu falei primeiro, que são sintomas que parecem um resfriadinho comum, duram alguns poucos dias, depois eles acabam melhorando, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para me ajudar a crescer aqui no canal do YouTube, tá? E eu voltar mais vezes. Deixa o like aqui no vídeo, toca no sininho e me segue lá no Instagram. Combinado? Um beijo!